GoCast no ar. Hoje para falar com César Grafietti, economista, especialista em banking e gestão e finanças do esporte. Há mais de 30 anos no mercado financeiro, possui experiência em diversas áreas da economia. Vamos falar sobre a indústria do esporte que mexe com o coraçãozinho de milhões de torcedores ao redor do mundo. Eu sou a jornalista Duda Estrebe e está começando agora o GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Você sabia que a GoManage tem um curso para quem deseja ingressar no mercado da bola? É o Mídia da Vitória. Os jornalistas Norton Capel e José Pedro Villa-Lobos apresentam o papel estratégico da mídia no clube de futebol e como a comunicação exerce poder de influenciar comportamentos, decisões e sentimentos de torcedores e imprensa. Um excelente conteúdo para quem sonha em trabalhar no futebol além das 4 linhas. Acesse o link e garanta presença no Mídia da Vitória. Tá aí o nosso Mídia da Vitória, é o curso da GoManage. E olha, nesse período de lançamento tem desconto para você, hein? 50% de desconto usando o código promocional Mídia da Vitória. Agora sim, vamos apresentar nosso time? Norton Capel, eu já vi essa figurinha aqui no GoCast, figurinha repetida, com o maior prazer recebemos aqui o Grafietti de novo. Tudo bem, Norton? Tudo bem, bom estar aqui mais uma vez e recebendo o César aí, um amigo do GoCast, e a gente vai poder botar muita conversa em dia, muita coisa que aconteceu desde a conversa lá atrás que a gente teve com ele. Perfeito, seja muito bem-vindo. Tudo bem com você, César? Oi, Duda, tudo bem? É um prazer em falar contigo, falar com o Norton. Fiquei muito feliz do convite que o Norton me fez para voltar aqui no GoCast. Tudo bem, vamos lá falar mais um pouquinho de futebol fora das 4 linhas. Que legal. A gente estava recordando aqui, César, você esteve aqui no GoCast com a gente lá em fevereiro de 2021. De lá para cá, muita coisa mudou nesse negócio chamado futebol, né? Mudou muito, mudou muito. Nós tivemos SAF, conversa de liga, enfim, as coisas começaram a acontecer de uma forma até rápida, mas consistente. Então, estamos vendo realmente uma mudança no futebol brasileiro e acredito que seja uma mudança para melhor. Evoluímos no quesito entretenimento, houve uma evolução. Claro que todo mundo teve que se agilizar, né? Perceber um novo modelo de negócio, perceber como se sustentar quando a bola parou. Houve uma evolução na prática? Eu acho que a pandemia fez com que todo mundo parasse um pouquinho para refletir o que era o futebol e o que o futebol precisava fazer para se recuperar. O fato de ter todo mundo muita gente ficado em casa, vendo e acompanhando o futebol fora, como o futebol europeu se desenvolvia e como o futebol brasileiro precisava se recolocar de alguma forma no mercado, possibilitou que muita gente repensasse um pouco o jogo fora de campo. Para mim, o que mais mudou, no fundo, foi o comportamento mais do torcedor do que até dos próprios clubes. Acho que clubes pontualmente foram se organizando, mas o que eu percebo é que pós-pandemia o torcedor parece mais próximo do clube. Médias de público maiores, o torcedor mais conectado com o seu clube, e alguns aproveitando bem isso, outros ainda não, mas é um processo. Então, acho que com o tempo veremos todos, ou a maior parte dos clubes, se aproximando de fato desse seu torcedor. César, muito legal isso que a Eduarda recuperou aí, desse período que a gente conversou contigo lá atrás e agora, mas eu também queria que tu contasse para os nossos telespectadores e ouvintes que a tua vida profissional também teve uma transformação, né? Naquela vez a gente falou, tu estavas em Milão, hoje tu estás em Lisboa. Tu participa de um projeto aí dos Convocados, que é uma assessoria, faz um trabalho muito bacana na gestão e outros segmentos para os clubes. Então, eu também quero aproveitar aqui nessa nosso reencontro para que tu nos conte essa tua mudança aí na Europa, o que te levou a mudar e o que hoje, que tipo de assessoria, o que tipo de trabalho vocês estão fazendo, tu estás fazendo focado em algum clube, enfim, além, claro, das tuas matérias, dos teus textos muito legais aí que tu compartilhas em várias publicações, sempre trazendo informações muito profundas sobre a indústria do futebol. Pois é, uma segunda mudança, né? Quando você deixa o Brasil, a mudança é muito, muito grande, e a segunda já é mais fácil. Quando eu fui para a Itália, uma parte do projeto era aprender e entender melhor como funcionava uma liga que
ainda não era top 5 no mundo, mas a gente sabia que tinha gaps de desenvolvimento, entender bem como funciona o futebol italiano foi importante para os projetos que foram se lá também fiquei próximo do UEFA, porque era relativamente fácil até o UEFA, estava por lá. E agora Portugal, né? Portugal porque neste período também nasceram os convocados, que além de alguns trabalhos com clubes de desenvolvimento, nós contribuímos muito no início do projeto do Bahia com o Grupo City, fizemos uma consultoria interna para o Bahia, entender o seu momento, entender o momento do futebol brasileiro, quais caminhos eles poderiam. E aqui em Portugal estamos num projeto de formação de um multi-club ownership que inicia em Portugal por motivos óbvios, né, o relacionamento com o Brasil, o acesso a clubes brasileiros, a atletas brasileiros, e aí o projeto nasce aqui. Então, estar aqui é importante, fundamental para a gente poder começar essa construção no país e depois expandir para outros lugares. Então, foi uma mudança focada nesse projeto dessa construção de um MCU. Agora, nessa estrada aí que você percorreu, já dá para entender a diferença dos clubes europeus para os brasileiros e o que a gente ainda tem que aprender? Dá sim. Eu queria fazer primeiro um geral aqui do que são os clubes europeus. A gente tem muito aquela ideia de que o clube europeu é super moderno, bem gerido, né? Aquela coisa que é outro mundo do futebol. Acho que em campo eles praticam um outro mundo do futebol. Fora de campo, tem as ligas que são o motor desse negócio, então elas são, em geral, muito profissionais, muito bem geridas, com uma ideia clara do produto. Mas quando você desce ao nível dos clubes, tirando aqueles, botar uns 30, 40 maiores clubes da Europa, ou alguns que são realmente de ponta, que são super bem geridos, que têm áreas enormes, que têm estruturas que funcionam, ótimos profissionais, você vai para o segundo, terceiro tier de clube, você já entra num nível de gestão, eu não vou dizer amadora, mas muitas vezes artesanal, tá? Que é assim, aquela gestão de um dono que faz tudo sozinho, de uma gestão baseada não no sistema, mas no Excel. Você toca a vida ali com 3, 4 pessoas. Então, o futebol, quando você sai daquele glamour, né, da Champions League, da Europa League hoje, mas quando você vai para os níveis mais baixos, você tem clubes que são bem geridos, de forma geral, mas geridos de uma forma artesanal. E aí eu enxergo justamente o Brasil no meio do caminho. Nós ainda não temos clubes tão bem geridos quanto os grandes clubes europeus, por melhor que seja a gestão de um Flamengo, de um Palmeiras, você ainda não tem um nível de desenvolvimento e de tecnologia, qualificação de gestão esportiva e fora de campo desses grandes clubes, mas já estão mais próximos. E o resto dos clubes brasileiros são muito mais próximos dessa gestão artesanal, só que mais no sentido pejorativo, vamos dizer assim, mais amadora do que artesanal. Então, assim, estamos num processo de sair do amadorismo para o artesanato, para daqui a pouco migrarmos para um processo de profissionalização plena. Então, o Brasil fica entre esses mundos, digamos assim. César, eu vou ter que voltar à pergunta que eu tinha feito e vou depois seguir na pergunta que a Duda encaminhou e tu respondeste. Mas é possível revelar para quem vocês estão trabalhando nesse projeto de um clube múltiplo ou não? É segredo? Como é que é essa questão? Não chega a ser segredo, não. Na verdade, nós construímos, nos convocados, nós temos 2 braços, né, dois pilares de negócio. O da consultoria, aquele que nós prestamos serviços para investidores que querem entrar no mercado brasileiro, mas também para clubes que querem se organizar para receber ou não investidores, mas para se organizar. E tem um braço de gestão efetiva, onde, eventualmente, nós entramos, como já entramos em algumas gestões direto na gestão do clube, fazendo um processo ali de setup para organizar esse clube, mas participando diretamente. E agora, nesse projeto, tentando desenvolver um projeto nosso. Né? Então, é um projeto que nasce nosso para que nós possamos, dentro da estrutura, apesar dos 5 convocados terem uma enorme presença, uma história no futebol, uma coisa é você fazer projetos individuais. A outra é quando você junta 5 pessoas com experiências diferentes dentro do mundo do futebol e implanta uma ideia, implanta um conceito de gestão. Então, isso é um pouco do que nós estamos desenvolvendo, né? Criando um conceito de gestão para que, na prática, aprendamos ali dificuldades, os problemas, como você resolve problemas do futebol hoje para podermos aplicar em nossos clientes. Então, é um projeto que contém um pouco dos convocados e de algum
de um fundo de investimentos que está por trás do negócio. Muito legal. Então, só posso desejar aqui, desde já, sucesso aí ao projeto e que realmente essa parte teórica consiga conciliar com a prática e seja muito efetivo nesse projeto. E agora, seguindo na questão aí que a Eduarda colocou, que tu respondesse, a pergunta que eu faço, César, te ouvindo falar, quando nós falamos lá no passado, sempre se colocou, e muitos trazem isso, que a questão não é necessariamente virar uma SAF, mas ter um bom gerenciamento, ter uma profissionalização. Mas eu vou te fazer a pergunta bem objetiva. Com o nível de endividamento dos clubes brasileiros, alguns com o nível de endividamento que estavam foram para a SAF e se tornaram SAFs, caso do Vasco, Botafogo, Cruzeiro, Bahia, de alguma forma também. Os outros clubes brasileiros com dívidas, né? Agora se falou essa semana que as dívidas do Atlético Mineiro chegam a quase 2 bilhões de reais. É possível não ser SAF? Eu diria que assim, a solução mais óbvia é virar uma SAF, né? Buscar um investidor. Porque assim, o processo ele pode até acontecer, um processo de recuperação e reestruturação de uma maneira orgânica, né? Só que dói muito. Assim, você tem que cortar na carne, cortar custo, ter um time muito modesto, perder ali as referências de competitividade para conseguir pagar essas dívidas com o tempo. Entrar no processo de recuperação judicial, renegociar esses passivos, enfim. É um processo complexo, né? O Curitiba passou um pouco por isso agora, com uma recuperação judicial, tentando ali organizar a casa, para depois virar SAF e receber um investimento. Agora, no modelo de futebol que você tem cada vez mais receitas associadas à performance, a partir do momento que você perde competitividade, você perde performance e você perde receitas. E isso faz com que o processo de recuperação também seja mais lento e mais difícil. Então, no fim das contas, por mais que a gente saiba e entenda que virar SAF não é necessariamente a solução, ou só virar SAF não é a solução, para muitos clubes vai ser. Porque se você não tiver a injeção de capital para resolver ali aquele problema mais emergente, né, você não vai sair do buraco que se enfiou. Então, no fim das contas, eu acho que a grande dificuldade, num caso como o Atlético, por exemplo, em casos que estão migrando para esse processo de endividamento insustentável, como o Corinthians, como o São Paulo, como o Santos, você vai acabar encontrando uma dificuldade que é quanto vale esse clube? Quanto de dinheiro eu tenho que colocar para saneá-lo e aí depois para torná-lo competitivo? Então, eles começam a ficar muito caros para o investidor que faz conta. Assim. Aí você vai entrar naquela sinuca de eu preciso virar SAF para resolver o problema das minhas dívidas, mas eu fiquei muito caro para o investidor obter um retorno no futuro, e como é que eu saio desse dilema? Né? Então, acho que alguns clubes estão demorando demais, vão demorar demais para encontrar essa solução, mas é inexorável que muitos precisarão se transformar em SAF para voltarem a ser competitivos. E tem uma questão ainda mais desafiadora, né? Porque a gente está falando de um clube de futebol que vive de paixão. Então, você ter que organizar esse clube financeiramente e com a gestão mais eficiente, tendo a bola batendo na trave, isso dificulta demais o processo, né? E a gente sabe que esse imediatismo não deixa que o clube se recupere e possa seguir da forma mais correta possível, né? Então tem esse desafio ainda maior, né? De que os resultados têm que acontecer e muitas vezes, se está tudo bagunçado lá atrás, não tem como a bola entrar, né? Não, sem dúvida, Duda. Porque assim, o que acontece? Né? O torcedor ele até entende. Precisamos de um período de reestruturação. O clube talvez nesses 2, 3 anos não seja competitivo, mas vai colocar a casa em ordem. Só que muitas vezes não basta. Né? 2, 3 anos são poucos. 4, 5, 6... E aí o torcedor já se irrita, porque assim, tá bom, eu vou esperar 2, mas 3, 4, 5 eu não vou esperar. E o dirigente também não tem essa paciência, porque ele não tem 6 anos, 8 anos, 10 anos para resolver o problema. Às vezes ele tem um mandato de 3, e se ele não foi bem, por mais que ele tenha tentado colocar a casa em ordem, ele não é reeleito. Então, assim, o problema de você sair dessa enrascada sendo uma associação política, com eleição, é justamente esse, a impaciência do torcedor, as dificuldades internas e políticas para manter o poder, enfim, isso dificulta. E a hora que você entra na paixão mal comunicada, ou se bem comunicada, mas que leva muito tempo para resolver o problema,
você tem uma dificuldade em conseguir atrair o torcedor para o projeto. César, sobre essa questão eu li um artigo seu muito interessante no Inteligência Financeira, na publicação Inteligência Financeira, sobre justamente essa questão dessa cesta, vamos usar esse termo, que são os clubes disponíveis para ser comprados, que na Europa não há uma grande oferta, né, tão grande assim. O Brasil hoje parece uma possibilidade de que os investidores olhem para o Brasil. Qual a tua avaliação do cenário do investidor no futebol? Ele vai aumentar, na tua perspectiva? Vai diminuir? Esse dinheiro tende a ser cada vez maior ou não? E essa é uma característica do futebol, né? Ele não é... Para você começar um clube do zero, é muito difícil. Você tem que começar lá na divisão baixa, até chegar no nível competitivo de uma Série A, Série B do Brasil. Demora, isso vai levar muito tempo. Isso no Brasil e em qualquer liga. Então, você tem que comprar um clube. Para você comprar um clube, se você tirar esses grandes que eu falei, que são muito caros, ou aqueles clubes que são associativos, ou os clubes que têm donos que não querem vender, sobra muito pouco na Europa para você negociar. Então, são poucos os clubes disponíveis, por isso que existe uma corrida, especialmente nesse momento, atrás dos clubes que estão disponíveis, porque eles são poucos, eles vão acabar. Para que todo mundo comprar esses, você passa um período com pouquíssima negociação e os preços vão subir. No Brasil, você tem, tirando aqueles clubes que talvez não virem SAF, por uma questão até ideológica, ou de porte, né, Flamengo, Palmeiras, Grêmio, Inter, por exemplo, tem um relacionamento muito forte com o torcedor, com o pertencimento do torcedor. Eu acho muito difícil esses clubes, neste momento, virem uma SAF como essa que estão acontecendo com um único dono. Então, o resto, todos os clubes estão, de certa forma, à venda. É uma questão de querer ou não. O que eu vejo o futebol brasileiro, ele, apesar desse excesso de oferta, ele está caro. Quando você olha o quanto custa, por exemplo, um projeto como o do América do Rio Grande do Norte, foi vendido recentemente, que está em processo de venda agora, o valor dito que será investido, você compra um bom clube na França, por exemplo. O mercado organizado, o mercado que você sabe que tem receitas relativamente estáveis, o mercado que, se você não quiser gastar muito dinheiro, você é competitivo com as suas próprias receitas, que tem um processo, um movimento de negociação de atletas muito mais robusto até que o Brasil, que negocia muito mais a preços baixos. Enfim, então, você tem... O investidor estrangeiro faz essa comparação sempre. Vou gastar 150, 170 milhões no América do Rio Grande do Norte, ou eu vou pegar esse mesmo valor e comprar um clube na segunda divisão francesa. E aí fazer um trabalho para subir, e quando eu chegar na Ligue 1, eu vou jogar contra o PSG, contra o Marseille, eu vou ter aqui um ganho de valor muito grande. No Brasil, a gente não sabe ainda qual é este ganho de valor quando você sai da Série C e vai para a Série A, até porque ainda não tem liga, ainda não tem negociação de direito internacional, as competições continentais pagam relativamente pouco quando comparado às europeias. Tanto é que os movimentos iniciais foram até de alguns investidores estrangeiros, né? No Vasco, a 777, o Textor no Botafogo, o Grupo City no Bahia, mas o Ronaldo no Cruzeiro, já é um investidor local. No América, é um investidor local. O Curitiba foi anunciado recentemente um investidor local. Então, você começa a ver muito mais movimento de investidores locais do que de investidores estrangeiros olhando e observando o mercado brasileiro como um potencial de negócio, por conta dessas incertezas, seja da lei, seja essa questão de upside, quanto é que você vai fazer de dinheiro lá no futuro, se é que vai ter, se a liga vai sair uma liga só ou duas ligas, né, duas divisões de gestão, enfim, ainda tem muitas incertezas. Então, eu vejo muito mais o interesse dos brasileiros pelos clubes locais do que um incentivo ao investidor estrangeiro de entrar no mercado brasileiro com a velocidade que se esperava há um ano e meio atrás. Bom, então essa expectativa de que se discutiu muito que talvez o Brasil fosse um novo Eldorado para os investidores, isso definitivamente não é isso que a tua visão e o que diz o mercado indica. Não é o Eldorado para o investimento no futebol brasileiro. Não, ainda não. Eu acho que todo mundo tem expectativa de que venha a ser. Tá? E até o investidor. Olha o Brasil, assim, eu converso com muito investidor aqui na Europa. Todo mundo pergunta de Brasil, quer entender. A hora que você explica, é um pouco dessa conta. Ele vai fazer conta, né? O investidor não está... Eu sempre digo que tem dois tipos de investidores, na verdade. Um quer ser dono de clube de futebol, não está nem aí com o dinheiro, e o outro quer investir para ter retorno. Esse que quer ser dono, ele pode fazer o negócio que ele quiser, porque ele não está preocupado com o dinheiro. Mas quem quer investir faz conta e olha e fala, tá bom, ainda não é o momento. Talvez eu acesse um clube brasileiro depois de ter 2 ou 3 na Europa, aí eu uso o clube brasileiro como uma ponte de transferência e negociação de atletas, de formação, porque o Brasil forma muito. Então, enfim,
vai ter um processo daqui 2 ou 3 anos, talvez um pouco mais robusto. Até lá, eu ainda acho que vai ser um processo lento, de clubes menores, de clubes de acesso, com investidores locais. Não chegaram, tirando o Grupo City, não chegaram aqueles árabes todos que todo mundo falou que ia chegar, não chegaram os russos, porque não chegaram, não vão chegar, não chegou ninguém. Os americanos olham e não apareceu nenhum até agora. O Textor é um caso à parte, porque ele faz as coisas meio atabalhoadas. Mas, enfim, você não tem ainda um projeto, um processo muito claro de entrada, porque todo mundo faz conta. Eu sou obrigado, Eduardo, desculpa, mas agora, ouvindo aqui o César, agora ele fez uma citação, né? Se o investidor ele é para ter um time de futebol, para ter a honra ou o status de ter um time de futebol, ou para realmente ganhar dinheiro. Se tornou notícia mundial, né, César? O Wrexham, lá da Inglaterra, subiu para a 4ª divisão do futebol inglês. Ele foi comprado por 2 astros de Hollywood. E aí eu queria saber do César, os astros de Hollywood querem por status, estão empolgados com a magia do futebol, ou eles querem ganhar mais dinheiro do que têm? Qual é a visão de quem está na Europa sobre esse tema que dominou, né, o patrocínio? O TikTok, o clube tem 1 milhão de seguidores no TikTok, patrocina o clube, um clube antigo na Inglaterra. Qual é essa magia, qual é a visão aí na Europa desse fenômeno do time inglês? É muito curiosa essa história, e eu acho que aqui ela mescla um pouco das duas coisas, né, desses dois mundos. Eles encontraram ali, na paixão que tem pelo futebol, a oportunidade de comprar um clube pequeno, com história, mas um clube pequeno, sem grandes ambições, e transformaram. Só que eles acoplaram todo Hollywood junto, né? Tem uma série, tem ali, né, toda a empolgação de ter o astro ali na arquibancada. E veja, eles aplicaram gestão ao clube. Não é que só basta colocar algum dinheiro e vamos para frente. Não, o clube está evoluindo, né, claramente. Chegar até a 4ª divisão é um grande passo, talvez chegue à 3ª divisão, mas aí a conversa muda de nível. Aí a 3ª e a 2ª divisão inglesa são muito pesadas. Mas, assim, eles enxergaram no clube uma oportunidade de fazer um negócio interessante, mas de também serem protagonistas da sua própria história, né? Então, é bacana isso. Tem brasileiros que já fizeram isso. Tem um grupo brasileiro que comprou um clube na 5ª divisão inglesa também. Está lá, enfim, tentando aplicar as regras de gestão e tudo mais, mas é difícil. Eles conseguiram, colocaram um pouco de dinheiro, aplicaram as regras, trouxeram ali toda essa aura de um clube reconstruído, e é muito bacana a história. Acho que há clubes no Brasil que poderiam eventualmente ter esse mesmo perfil. A grande diferença é que na Europa, quando você faz um projeto desse, você talvez não precise colocar tanto dinheiro para sustentar essa sua paixão, né? No Brasil, você precisa colocar muito dinheiro porque os clubes são deficitários, estruturalmente deficitários. Então, é mais difícil você fazer uma brincadeira que deu certo como essa do Rex. Não, e eles até vão ter agora o amistoso, né, na pré-temporada, os Dragões Vermelhos, que como eles são a alcunha deles, contra os Diabos Vermelhos, que é um amistoso contra o United, o Manchester United. É fantástico. Em termos de marketing, é uma história muito legal, e por isso que eu quis trazer aqui, te ouvir, porque eu vi a série documentário. É muito bacana. E tu falasse em gestão, tem muita gestão mesmo, tem todo um episódio, é o dilema de investir, eu acho que 100, eu posso estar errado no número, mas 100 mil libras na transformação do campo, se valia a pena ou não. Eles investiram num jogador da Série C lá deles para ir para a 5ª divisão, para justamente investir na possibilidade de acesso. Então, é realmente um case muito legal, e eu tinha que trazer aqui para essa nossa conversa, porque ele é muito bacana. E aí, Norton, eles pagaram 2,5 milhões de libras pelo clube, né? Indo para a 4ª divisão com todo esse processo, já vale uns 5, 6 passos. E se vai para a 3ª, já vale uns 15. Então, assim, é um processo de valorização do ativo, e ainda, de alguma maneira, valorização e pessoal, né? Não, e esse barulho todo, né? Esse envolvimento todo não tem preço, né, gente? Não tem. Vamos combinar que isso aí a gente não compra lá na farmacinha, né? Agora, vem cá, a gente está falando muito aqui de gestão. Se eu te pedisse, César, para você enumerar aí 5 coisas fundamentais para uma boa gestão, e que exemplos temos
positivos aqui no Brasil? Bom, acho que a gente tem que separar a gestão em dois blocos que se juntam, né? A gestão esportiva e a gestão administrativa, digamos. Acho que do ponto de vista, começando pelo esportivo, que é o mais óbvio, é se aplicar, antes de tudo, você precisa aplicar a governança. Governança é regras claras de como as coisas devem operar. Então, respeito ao orçamento, respeito às hierarquias, de certa forma, de decisão, feito a regras de forma geral que você garanta que o dinheiro que vai ser investido e aplicado, que não é muito, nunca é muito, seja bem aplicado. Então, assim, dá para pensar numa empresa, né? Toda empresa tem alçadas de decisão, você pode gastar até tanto, daqui para cá quem aprova, quem não aprova, perfis de atleta, e aí você já entra um pouco no mercado, na questão esportiva. Qual é o seu DNA esportivo? O que você pretende aplicar em campo? Como você estrutura isso para que aconteça? Então, eu quero ser um time propositivo, eu quero ser um time reativo, eu tenho que escolher uma formação que me permita formar atletas com essa característica, eu tenho que escolher um treinador que pense desse jeito, e é por isso que na Europa você demite pouco, porque como você conhece o DNA, contrata o treinador com a característica, a chance de dar certo é sempre maior. Pode até não dar, mas a chance de dar certo é maior. E você monta um elenco pensando nessas características, então isso parece óbvio, mas no Brasil é raro você enxergar. E aí, quando você vai para a gestão, qual é o perfil do seu torcedor? Né? Quando você pensar em marketing, é um torcedor que apoia, que não apoia, que está próximo, que não está, é mais jovem, é mais velho, é perfil social, o que esse torcedor espera do clube. Então, dá para fazer uma série de ações e de entendimentos desse torcedor para explorar melhor as receitas de marketing, receitas importantes, né? E de relacionamento com o torcedor. Então, aqui a gente já citou um monte de pequenas coisas que no Brasil claramente você não tem os clubes sabendo quem são os seus torcedores, os clubes brigam de certa forma até com os seus torcedores, né, no relacionamento de sobe o preço de ingresso, baixa o preço de ingresso quando está difícil, não tem programas de sócio-torcedor eficientes do ponto de vista de ganhar e melhorar esse engajamento do torcedor. Então, acha que like em rede social é o suficiente. Então, é importante ter like em rede social, mas isso não traz receita, isso traz só um clique no botão e ter uma visão de governança que é fundamental. Quando eu olho no Brasil, eu acho que o Flamengo é um exemplo de boa gestão fora de campo, com essas alçadas, com essa governança na parte de administração, mas quando eu vou para dentro do campo, me parece um clube caótico, né? A gestão esportiva é mais caótica, é mais quase no achismo do que na ciência, digamos assim, né? Troca de técnico toda hora, tem elenco que não combina, tem elenco que combina, às vezes dá sorte e vai bem, às vezes erra mais do que acerta e a coisa não anda. E aí, quando eu olho do outro lado, eu vejo um Palmeiras muito, muito claro. E aí você, basicamente, vai sempre citar esses dois clubes, né, ao falar de boa gestão. Palmeiras que, quando contrata o Abel, monta o elenco com a cara dele, e aí aplica o DNA que esse treinador quer, com o que o clube espera de competitividade, com o elenco que funciona. Então, a coisa dá certo, mesmo tendo menos dinheiro do que o Flamengo. Então, acho que um outro exemplo que eu gosto muito nesse sentido é o Fortaleza. O Fortaleza tinha com o Rogério Ceni um modelo de jogo claro, definido, com atletas que funcionavam, trocou o Rogério, cambaleou um pouco, encontrou o Voivoda, e aí o mesmo conceito. Olha, aqui eu tenho um DNA, um treinador, um elenco, e a coisa flui. E a gestão fora de campo é uma gestão muito organizada, o clube não tem dívida, o clube consegue acessar muito bem os seus torcedores, faz boas receitas. Então, tem exemplos no Brasil de clubes grandes que vão bem, clubes pequenos, né, ou regionais que vão bem, e a receita é mais ou menos a mesma, né? Se eu tivesse que citar um dos três como melhores exemplos, eu citaria o Fortaleza, justamente que é um clube regional que consegue unir da melhor forma possível a gestão esportiva com a gestão administrativa. E não é por nada, né? Que está se destacando no Campeonato Brasileiro. Ontem venceu pela Copa do Brasil. O goleiro Fernando Miguel esteve aqui no Golcast também e falou, né, Norton, muito sobre isso, sobre essa organização, essa gestão que vem sendo construída ao longo dos tempos aí com o Fortaleza, e a gente começa a ver o reflexo disso em campo, né? E, Norton, eu li uma matéria muito interessante também do César, que ele falava sobre o início do Brasileirão, e você foi ousado, hein? Porque você já citou alguns clubes ali que, por ter uma organização maior, ou ter mais dinheiro, ou por estar mais preparado com relação à gestão, teriam mais condições, né, de chegar lá na frente. O César deu um chute bom aí, viu, que eu vi.
foi uma tentativa de brincar com o início do campeonato e associar justamente isso, né? Um pouco da gestão e das finanças ao desempenho esportivo. A chance de errar ali não é pequena, mas assim, teoricamente, provavelmente um dos clubes grandes vai cair, né? Porque tem uns pequenos que são organizados. Mas eu não acho que eu vou errar muito ali na frente da tabela, não, porque ter mais dinheiro não significa que você vai ser campeão, claramente. Mas ter mais dinheiro e boa gestão vai fazer com que você tenha mais chance de conquistar. Mas eu tinha lido esse artigo também e vim preparado para fazer a seguinte pergunta, e ótimo que a Eduardo tenha trazido aqui para a nossa conversa, porque eu também li o teu artigo, César, sobre a questão que eu gosto muito de acompanhar, que é a Liga dos Campeões, e sobre quase que uma previsibilidade, né, de quem vai, aquele funil da Liga dos Campeões, de quem serão os clubes, né? Nos últimos 10 anos tu faz um levantamento, tem muito clube que chega sempre, enfim, o Real Madrid ganhando várias edições. Aí a pergunta que eu te faço, e até pela tua previsão, o futebol brasileiro, o futebol não brasileiro, o futebol mundial, ele vai se tornar algo chato, que o dinheiro realmente vai comandar e só vão ganhar os que têm dinheiro e têm capacidade financeira para ter os grandes elencos, ou seja, a surpresa no futebol ela tende a diminuir? Eu sei que é uma pergunta, tu até usou o termo lá que tu não é uma mãe de Ná e não sei o quê, mas agora eu te fazer essa pergunta porque eu fiquei curioso, porque é algo que eu tenho pensado muito. Nós caminhamos para tornar o futebol algo maçante no sentido de que ele vai perder a imprevisibilidade dele por causa dessa questão econômica tão forte hoje em dia? Eu diria que existe um risco de acontecer, mas o próprio desempenho do futebol mostra que não, né? Mostra, na verdade, que assim, ter dinheiro ajuda, ele é importante, mas o dinheiro tem que vir associado com gestão. Pegar ali, vamos falar um pouco da Europa, já que você citou o artigo lá da Champions. Vou pegar lá os quatro maiores clubes em termos de receita, tem lá Real Madrid, Manchester City, mas tem Manchester United e Barcelona, que desempenham continentalmente muito mal há anos. O Manchester, então, localmente vem muito mal, esse ano um pouquinho melhor, tal, depois que acertou a questão esportiva, que vinha errando consistentemente. O Barcelona também tende a ganhar a La Liga, mas sim, a gestão esportiva também claudicou e a gestão financeira de alguma forma. O que nós vemos clubes de bom desempenho, muita receita com boa gestão, vão sempre se destacar. Mas a tendência é que mais clubes observem a capacidade de gestão desses, copiem os modelos, e aí você vai ter um pouco mais de competitividade com mais clubes. O que eu quero dizer é, talvez nas ligas nacionais, você sempre vai ter 2 ou 3 que vão se destacar porque tem mais dinheiro e tem mais gestão. E é difícil os outros encostar. Nas ligas continentais, na Europa, você vai ter mais competitividade ao longo do tempo. O Real Madrid é muito competitivo porque é bem gerido e porque tem dinheiro. O Manchester City é bem gerido e tem dinheiro. Mas o Barcelona pode encostar, o United pode encostar, o Bayern, que ficou para trás nos últimos anos, pode encostar. Todos eles têm muita receita. Os italianos estão crescendo muito, com gestão e com receita. E você vai trazer investidores que vão aportar recursos, tem muito americano entrando no futebol europeu, e isso vai fazer com que as receitas e os movimentos todos de dinheiro cresçam. Quando eu olho o Brasil, eu acho que nós temos hoje, por acaso, 2 clubes se destacando, porque eles saíram na frente no processo de reestruturação. Palmeiras e Flamengo foram observar e perceber o que era necessário se reestruturar há muito mais tempo. Escolhem os frutos de terem iniciado o processo antes. Os outros, se você pegar São Paulo, Corinthians, tem receitas que deveriam ser muito próximas, especialmente de Palmeiras e Flamengo. Você tem clubes como o Grêmio e o Inter, por exemplo, que eu acho que tem potencial de receita, claro, de não chegar a R$1 bilhão, mas tem uma receita maior e com um pouco mais de gestão, chegar perto nas disputas. Então, eu acho que o bolo vai crescer e quem souber aproveitar desse crescimento vai incomodar e vai ter capacidade de disputar competições. Quanto mais longa a competição, campeonatos nacionais, mais difícil. Aí você tem Copa do Brasil, você pode ser campeão, você pode se classificar para a Libertadores, você pode valorizar mais a Sul-Americana, que na Europa se valoriza muito a Europa League hoje, você estão valorizando a Conference League, justamente porque é uma chance de você conquistar. Então, acho que neste momento nós vemos muito dessa a gente chamava de espanholização, mas que é a concentração de forças em poucos clubes. O Manchester City, que ganhou do Arsenal ontem, né, deve levar mais uma vez o campeonato inglês,
e nos últimos 6 anos ele ganhou 5. Então, mesmo o campeonato mais disputado, o campeonato mais reconhecido em termos de qualidade, tem um clube que é dominante. Mas o Arsenal encostou, o Liverpool ganhou outro ano, o United está melhorando, o Chelsea precisa se recuperar. Na Itália você já vai para o 4º campeão diferente esse ano: Juventus, Inter, Milan e Napoli. O Napoli, que tem menos receita que os outros. Na Alemanha, o Bayern já deve perder a hegemonia do Borussia se nada de diferente acontecer. Então, assim, eu entendo que os clubes observam esses movimentos, eles são lentos, né? Quando você pega um clube que está crescendo, ele demora um pouco para a coisa acontecer. Então, eu acho que em algum momento você vai ter volta a ter mais competitividade, justamente porque a gestão e o dinheiro vão se aproximando entre quem está embaixo e quem está em cima. César, eu quero aproveitar um gancho teu e citasse aí 3 clubes, né, como exemplos de gestão aqui no futebol brasileiro, e até fizesse uma referência anterior à precaução dos investidores para chegar no futebol brasileiro. E eu preciso te fazer a pergunta sobre a nossa polêmica aqui, que é a tal da liga que não fecha, 2 grupos de clubes de um lado, um grupo de clubes de outro, Liga Futebol Forte, a Libra. Teve essa semana uma declaração do presidente de São Paulo dizendo que se não se criar a Liga de Futebol no Brasil, será um atestado de incompetência do futebol brasileiro. Qual é a visão do César sobre esse tema tão de bastidor aqui, hoje tão discutido, com várias visões e várias considerações? A Liga é fundamental, né? A Liga ela cria o produto, né? Hoje você não tem. Você tem um Brasileirão com produto gerido pela CBF, não tem nenhum interesse, além de organizar o campeonato, do ponto de vista financeiro. Então, a Liga ela cria um produto, ela vende esse produto é maior do que os clubes. Você está falando de Manchester City, de Real Madrid, mas na cabeça é Premier League, La Liga, você tem as competições que vêm antes dos clubes. E isso faz com que você aumente o valor do negócio comum. Então, a Liga é fundamental para que nós tenhamos um processo de evolução contínua do futebol e de crescimento de receitas, de valor do futebol brasileiro, para que seja mais competitivo, inclusive em relação ao futebol europeu. Ter 2 ligas só mostra que a gente ainda não está maduro o suficiente, né? Ter 2 discussões em paralelo, não estamos maduros o suficiente, nem para poder aparar arestas e crises históricas, né? Então, você tem grupos que não se dão nunca no futebol, e eles levaram isso para um processo de disputa que faz pouco sentido, do ponto de vista econômico. E aí, claro, tem sempre gente que se aproveita, né? Tem sempre alguém interessado numa comissão aqui, tem gente que se a liga não sair do meu jeito, eu não consigo vender o meu produto ali. Então, isso a gente também viu quando o processo de desenvolvimento do futebol, da indústria, ele chega no mundo das finanças, ele também traz novos agentes para o negócio e faz com que os processos e as negociações sejam mais difíceis, às vezes, do que se parece. Então, acho que falta, se fosse pela lógica de construção, falta pouco para encaixar, né? Todo mundo fica discutindo se vai distribuir mais ou menos dinheiro da TV, a diferença vai ser um pouquinho maior ou um pouquinho menor, se vai levar um tempo de adaptação ou não, mas o grande problema está nas pessoas. Elas não querem abrir mão do seu poder, elas não querem deixar que o todo domine as partes, né? Então, todo mundo quer que a sua parte valha mais do que a parte do adversário. Então, eu acho que vai sair. Talvez ainda não do jeito que nós gostaríamos, mas vai sair porque é fundamental para o futebol brasileiro seguir evoluindo. E que se tem a união necessária, né? Porque enquanto ficarem olhando para o umbigo, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Assim, eu já ouvi relatos assim de reunião onde todo mundo queria indicar alguém de sua confiança para participar de uma comissão XYZ. Só que com 40 clubes e 40 pessoas indicadas, você não tem comissão, né? Se você não abrir mão um pouco, confiar do outro lado que a solução vai ser uma solução boa para todo mundo, você não vai ter nunca um conceito de liga, né? É um pouco do cultural do latino, né? O latino olha sempre para o seu lado antes de olhar para o todo. Por isso que na Inglaterra é mais fácil criar liga, na Alemanha é mais fácil criar liga. Na França, apesar de latina, o cooperativismo histórico faz com que você tenha uma união mais clara, e por isso que em Portugal não aconteceu, vai acontecer agora, por isso que na Itália e na Espanha foi por força de lei. No Brasil, deixamos que os clubes se reorganizassem, e aí é o latinismo tomando. Mas agora, em Portugal, aí você fizesse uma referência, como é que está em Portugal a Liga? Porque a gente aqui, as informações que nós temos é que a Liga opera, tem alguma
está funcionando? Ela está na sua plenitude ou tu achas que ela poderia estar mais evoluída, a Liga aí dos clubes de Portugal? Qual é a tua avaliação deste momento da Liga aí em Portugal? Porque, de alguma forma, pela nossa até proximidade, poderia servir até como exemplo ou como um case aqui para o caso brasileiro. A Liga funciona bem, tá, Norton? A Liga tem um regulamento, tem regras, especialmente regras de gestão, controles financeiros, que são muito boas. Ela consegue vender bem o seu produto localmente, mas ela falhou lá atrás porque ela não tinha uma negociação coletiva dos direitos. Então, cada clube negociava você individualmente, como é no Brasil hoje. E aí o que aconteceu é que o Benfica conseguiu um valor tão maior do que os outros, porque ele é muito maior do que os outros, quando ele torcida e tudo mais, que desequilibra toda a estrutura. Então, no ano passado, foi aprovada uma lei que obriga os clubes a negociarem coletivamente os seus contratos. Isso deve passar a valer a partir da temporada 27, 28, se não me engano, porque o Benfica tem um contrato muito grande que antecipou praticamente todo o contrato. Então, não dá para você acelerar o processo, né? Agora, a Liga Portuguesa funciona bem. Ela só não consegue vender e se vender melhor justamente porque, do ponto de vista prático, tem essa diferença de negociação que não deixa você vender a Liga Portuguesa. Agora, é uma liga inferior, menor do ponto de vista técnico até, quando eu comparo com as 5 grandes. Então, mas ela tem bons jogos, ela tem times organizados, ela tem ali uma estrutura que funciona bem para o tamanho do país e para uma coisa que é interessante, que é a formação portuguesa. Seja de atletas, seja de treinadores, nós vemos uma formação muito, muito boa. E aí você tem, às vezes até na segunda liga, na terceira liga, jogos de boa qualidade, guardadas as proporções, porque todo mundo é muito bem formado, né? Você tem conceitos táticos e técnicos muito bem desenvolvidos. Então, assim, acho que era um bom exemplo. A gente não pode querer olhar uma liga que nem existe no Brasil e falar, eu quero ser a Premier League. Se você não virar a Liga Portuguesa primeiro, depois a Liga Francesa, depois se adaptando até chegar ao status de Premier League, você nunca vai chegar lá na frente sem dar o primeiro passo. Muito bom. Norton, eu não sei se já não está na hora de tomar aquele vinho lá em Lisboa, não sei que horas são aí. Aqui ainda está cedo, não posso nem pensar nisso agora, tem muita relação ainda. O César está mais pertinho desse momento, Norton. Eu imagino que sim, mas eu sei que a gente tem que encerrar o nosso episódio aí, foi muito legal. Vou agradecer mais uma vez, César, por ter estado conosco, sempre com esse conhecimento e essa profundidade, nos dando informações muito relevantes aí sobre o futebol. Bom, eu que agradeço de novo o convite, é sempre um prazer falar com vocês, com os seus ouvintes, com os telespectadores, para todo mundo que acompanha o podcast. E, bom, contem comigo sempre, é um prazer falar. Muito legal, apareça sempre e aproveite aí essa Lisboa maravilhosa e portas abertas aqui sempre no nosso GoCast, tá bom, César? Tudo de bom para você. Obrigado, para vocês também. Muito legal, gente. Esse é o nosso GoCast, o podcast da GoManage, que fala de futebol de um jeito diferente. Já se inscreveu no nosso canal? Estamos no YouTube como GoCast GoManage. Toda terça tem um episódio novinho para você. Te inscreve e acompanha o nosso trabalho. Um beijo e a gente se vê.